Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Júlio, boa noite. Pra gente não ficar parada aqui sem falar nada, vão colocando pra mim aqui nos comentários. Oi, Kaique, boa noite. A Grazi, de onde vocês estão falando? Vamos dar um tempinho. Boa noite. Oi, Gabi, boa noite, Geraldo. Ozogarfi. O nome do seu perfil é complicado. Ozogarfi, boa noite. Boa noite, Gu. Gente do Rio de Janeiro, vão falando para mim de onde vocês estão falando. Registro, interior de São Paulo. Mogi das Cruzes, interior de São Paulo também. Boa noite, Isabela, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez numa live, tô vendo bastante gente nova aqui. Luciana Santiago, boa noite. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, uma gaúcha. Ah, você eu sei que é de Campo dos Goitacazes, Gabriel. Você é prata da casa já. Boa noite, espero que vocês gostem. É uma retomada, antigamente eu fazia as lives todas as quartas-feiras. E agora eu vou tentar retomar esse processo com vocês. Geraldo fala de Minas Gerais. Quem puder pegar esse aviãozinho que fica bem aqui embaixo da tela, ó, e mandar para os amigos, a hora é agora. Quem quiser convidar a gente para vir para a live, a hora é agora, que eu sempre espero uns 5 minutinhos. Diane Cristina Cabral, boa noite. Eu sempre espero uns minutinhos, então a hora de vocês convidarem amigos, eu vou até pedir um minuto para vocês. Vou enviar aqui para algumas pessoas, tá? Só um instante. Convidar algumas pessoas aqui para a live. Só um minutinho. Quem quiser chamar os amigos aí, alguém que precise realmente de consultoria em educação, comportamento de cães, a hora é agora. Não dá para eu mandar para a lista toda, né, gente? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas vamos lá. Boa noite, Mari. Canhan, boa noite. Leila, boa noite. Ingrid, Hotel Creche, Aconchego. Renata, obrigada, Gabi. Quem puder convidar os amigos, eu agradeço. E vou dar só mais 2 minutinhos, a gente já começa falando do tema de hoje, que eu quero alinhar com o tema da quarta-feira passada, tá? Eu acho que é falar dos princípios básicos do que é Finevão. Oi. Oi para Maria Luísa e oi para o Guilherme, que estão me acompanhando a live. Falar dos princípios básicos do que eu acredito que todo tutor precise saber para educar um cão sozinho, né? A ideia é, tudo aquilo que a gente conhece, a gente se liberta. Quando a gente conhece algo, a gente é capaz de lidar com aquilo sozinho e a gente deixa de ser dependente de outras pessoas e de outros profissionais. Boa noite, oi. Então, acho que a gente pode começar. Marquei a live para as 9 horas. Muita gente sempre chega atrasado. Então, tá. Josefe. Ou que horas são no relógio de vocês, gente? Alguém fala aí pra mim, porque eu tenho um problema aqui com o meu relógio, que às vezes eu começo adiantado porque o meu relógio, eu acho que ele tá diferente do resto do pessoal.
Thaís, boa noite. Axé, Joseph. Pai Oxóssi abençoe. 21h04. Então, a gente já tá 4 minutos do horário que eu marquei. 21h05. Tamo lá. 5 minutos já. Qual frase, Gabi? Essa frase vale para quase tudo na vida. Qual delas? Boa noite, Thaís. Emídio, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem não sabe, eu falo aqui de São Paulo, capital. Foguete e adestramento. Boa noite. Então, nessa live de hoje, na live da semana passada, nós falamos sobre princípios básicos da educação. Vamos continuar nesse tema, né? Vamos continuar nesse tema, falando sobre os princípios básicos da educação. E quando eu me refiro a princípios básicos da educação, eu quero falar com vocês algo que ninguém fala, né? Quando a gente fala de adestramento, quando a gente fala de comportamento... você deve estar falando, Gabi, quando eu falei que o conhecimento liberta, né? Boa noite, Walter. Cecília, minha cunhada, tá aqui. Boa noite. Res, boa noite. Tem gente que o nome ajuda. Gislaine, Jackson. Bastante gente. Então, eu quero falar sobre algo que ninguém fala quando a gente fala de educação. Eu tenho aqui o Walter, que é um excelente profissional também, da área de educação de cães. Boa noite, Dri, indicação do Joseph. Seja bem-vindo, Res. Muito obrigada ao Joseph. Andréa Aluri, boa noite. Isso mesmo, Gabi. A informação liberta. Eu tenho um propósito e um objetivo junto com o meu dom, que é entregar conteúdo de valor. Eu não faço live para fazer marketing, eu não faço vídeo em canal para fazer marketing, se eu tenho o compromisso e entendo que eu tenho o compromisso de dar algo que eu recebi também de graça, que é o meu dom. O talento que eu tenho para trabalhar com cães, o entendimento, o conhecimento que eu tenho, que aí foi uma questão de busca e de trabalho, e muitas pessoas têm curiosidade de saber dessa minha trajetória. Um dia a gente faz uma live falando só sobre isso. Quando a gente se compromete a fazer algo, acho que a gente tem que fazer isso integralmente, com qualidade, né? Senão é melhor que não faça. Se for para fazer algo somente para benefício próprio. E não deixa de me beneficiar, porque falar de cães é uma das coisas que eu mais amo. E se eu conseguir mudar a realidade de um cão que poderia estar sofrendo abandono por causa de um distúrbio de comportamento ou desarmonizando uma casa, eu já consegui todo o meu propósito. Então já tenho o meu pagamento, o meu salário. Eu acho que dom é isso, ele tem que ser usado como um propósito de vida. Quando você descobre o seu propósito de vida, você descobre o seu dom, você descobre a sua finalidade, você descobre o seu caminho na vida. E esse é o meu. Falar de cachorro e entender os mecanismos instintivos, emocionais e comportamentais do cão também é o meu mindset, é o meu dom, o meu talento, né? E eu gosto de distribuir isso com verdade. Sem truques, sem meias palavras, nem nada disso. Óbvio, gente, que quando a gente fala de vídeo e de conteúdo e internet, a gente tem coisas que só um atendimento personalizado consegue, porque você avalia o histórico do cão, a necessidade da família, os registros que foram criados nesse animal, o que foi apresentado para ele como realidade, o que ele aprendeu, o que é temperamento desse cão, o que é comportamento dele, para então a gente poder trabalhar novos registros quando a gente fala de distúrbio. Então tem coisas que, infelizmente, só você estando muito próximo e acompanhando o histórico do cão para você conseguir realmente entregar algo personalizado para a família, né? Pensando naquele propósito, naquele problema e naquele distúrbio especificamente. Quando a gente fala de agressividade, também são fatores muito delicados e as pessoas às vezes me chamam por direct querendo que eu resolva casos de agressividade. Olha, meu cachorro me mordeu quando eu fui pegar ele na casinha. São detalhes que faltam no histórico. Eu entender quem é a família, eu entender o temperamento do cão, eu entender como esse cão foi criado, como esse cão foi educado, o que foi registrado nesse cão. Então são coisas delicadas que eu também não posso sair orientando a pessoa
sem prepará-la para a ação em si, sem mostrar para ela o que está acontecendo, sem desmistificar o histórico do cão para ela. Então isso aí realmente a gente precisa de um pouco mais de cautela. Então, quando eu falo para vocês que eu quero falar de algo que ninguém fala, todo mundo fala de comportamento, né? E comportamento, ele é o resultado final, ele é aquilo que você pode ver. Eu sempre falo isso, e quem me assiste, eu acho que já tá cansado de ouvir as mesmas coisas, mas o comportamento, ele é aquilo que você pode ver. Mas o que gerou esse comportamento, né? De onde veio a origem desse comportamento? Então, ele pode ter sido causado por uma ação instintiva, ele pode ter sido uma ação reativa pelo comportamento do cão, pela personalidade, daquilo que o cão aprendeu a ser, e aí muda-se a postura mediante ao que originou aquela ação, aquele comportamento, aquele resultado final, aquilo que você pode ver. Então, eu gosto muito de relembrar as pessoas de que quando a gente fala de cão, a gente pensa no cão como se ele fosse uma esfera. Aqui do lado de fora dessa esfera é o comportamento, como eu falei, aquilo que vocês podem ver. Do lado de dentro dessa esfera está o temperamento do cão, que tem a ver com linha de sangue, genética, hereditariedade, pai, mãe, consanguinidade, a raça a qual esse animal pertence. Antes da esfera temperamento, nós temos a esfera instinto, que é aquilo que determina o animal que ele é. Então, ele tem o instinto canino. Então, não importa a raça a qual ele pertença, não importa... Só um minutinho. Não importa a raça a qual ele pertence, não importa a hereditariedade dele, o que vai mover a válvula motriz deste cão é o instinto canino, certo? Então, isso é inerente à qualidade de padrão de raça. Independente da raça a qual ele pertence, tem coisas que todo filhote faz, certo? E as questões fundamentais e básicas relacionadas ao instinto sempre vão estar ligadas a propósitos e questões relacionadas à sobrevivência. São sempre os momentos onde a gente vê o instinto falar mais alto. Assim que o filhote nasce, ele é todo instinto, por quê? Porque ele tem que aprender a se mover até a mãe para sobreviver, se ele quiser mamar. Então, são sempre fatores relacionados à sobrevivência do cão. E daí, quando a gente fala de instinto, que é o que molda toda a essência de um cão, tem muitas pessoas que se chocam, né? Porque as pessoas hoje em dia convivem tão particularmente, tão proximamente com cães, que eles há muito tempo deixaram de ocupar a função de cães de trabalho, para a qual eles foram criados oriundamente no seu histórico e na origem da grande maioria das raças. Eles deixaram de ser animais de trabalho para serem membros da família. E aí, nessa proximidade, nós pegamos animais que têm uma realidade instintiva, natural, canina, e apresentamos para esses cães problemas humanos dentro da nossa realidade humana. E daí começam realmente a aparecer e acontecer os primeiros sinais de distúrbios no primeiro contato de manejo com o homem. Por quê? Porque ainda hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que viu a minha última live, que eu falei na última live sobre cães não entendem o conceito de não. E logo na sequência eu disse que nós teríamos que condicionar o cão ao treino de condicionamento do não. Óbvio, eu só falei isso porque se é algo que não pertence à natureza desse cão, nós temos que... Você está querendo apresentar uma realidade humana para esse cão, nós temos que criar um condicionamento. Porque realmente, prova para mim em algum lugar do instinto natural do cão aonde exista o não. Não existe o não. O não é uma referência social do contexto humano. Então, se eu quero trazer este cão para dentro de um convívio humano, para dentro da minha realidade, não basta falar não para ele, porque não para o cão é só mais uma palavra, né? Ele jamais vai entender que, por exemplo, estragar o seu objeto, que é algo natural, instintivo, que está relacionado com exercício de mordedura, com exercício de articulação de mandíbula, fortalecimento dessa região, algo prazeroso e instintivo para ele, não pode. Então, assim, como eu apresento o não?
Como eu crio uma rotina e um contexto de condicionamento, mostrando para o cão o que eu espero dele. Aí começa a fazer sentido. Então, não, o cão não entende o contexto do não. E não significa que porque eu quero ensinar o contexto do não para ele, ele vai entender a partir da minha perspectiva. Certo? Então, por isso que eu apresento e por isso que eu crio um registro de condicionamento. Sempre respeitando a natureza instintiva do cão, entendendo o que é natural para ele e entendendo o que não é natural para ele, nós começamos a trabalhar a questão dos registros. Então, continuo afirmando, óbvio, cão não entende contexto de não, cão não entende contexto de tempo, são coisas relacionadas à nossa natureza, tá bom? Vou dar mais uma paradinha aqui, dar boa noite pro pessoal que chegou. Lucas, boa noite. Joailson, boa noite. Fernando, Valdir, um monte de gente chegando. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Quem estiver gostando até agora, sobe um coraçãozinho aí pra mim, pra eu saber se tá chegando bem o áudio pra vocês. Tá tudo bem? Não tem que ter uma consequência, vira não. Eu não entendi, Márcio. É Márcio o seu nome, né? Eu não entendi. Se você me perguntou. Isso. Tá subindo o coraçãozinho aí, vocês estão gostando. Então, eu vou continuar daqui. Quero continuar falando sobre o contexto instintivo, porque é algo que as pessoas, quando falam de comportamento, vocês têm que entender que o comportamento é, como eu falei, ele é o resultado final, e ele pode ser gerado por várias outras situações dentro do mental do cão. O que gera o comportamento é o que vai dizer para nós como tratar e como criar novos registros a partir daí. E a gente vê pessoas tratando tudo como se fosse farinha do mesmo saco. Né? Ela pega uma receita de bolo e usa para todos os cães. E existem comportamentos que são instintivos. Por exemplo, eu estou tratando o caso de uma cachorrinha que faz cocô no sofá da casa. E a família contratou um adestrador que ensinou a família colocar fita adesiva no sofá para que ela não subisse mais. Então, se eu tô impedindo o cachorro de subir no sofá, eu não tô educando, eu não tô ensinando. Eu sou capaz de criar um método melhor que impeça o cão de subir no sofá sem que eu precise usar algo mecânico para impedir que ele suba, certo? Então, assim, a ideia da fita adesiva para mim já parece ridículo, porque eu já obrigo o dono a ficar obrigado a limitar o espaço e o uso daquilo. Agora, entender o porquê que ela estava fazendo cocô no sofá é a questão. E aí, a grande maioria das pessoas e profissionais que trataram dessa cachorra junto com a família estavam tratando como se fosse distúrbio de higiene. E aí a gente precisa entender o que é instintivo para o cão e o que é natural para o cão. Para entender a linguagem dele, para conversar diretamente com ele. O cão faz esse comportamento por insegurança. Ele usa o cocô como um marcador que funciona como um GPS. Fiz até um vídeo, acho que deixei no IGTV, se eu não deixei, está disponível no meu canal no YouTube. E tenho outros vídeos falando sobre esse aspecto, porque a grande maioria das pessoas estão acostumadas a entender cocô e xixi como necessidade fisiológica. Porém, isso é contexto humano. Novamente, as pessoas precisam entender que nós estamos falando de um ser que possui um instinto canino, certo? E aí as pessoas se chocam, porque querem medir o cão com a nossa régua. Nós somos humanos. Cães possuem contextos e conceitos totalmente diferentes do nosso. Cães usam xixi e cocô, que para nós é uma necessidade fisiológica, como uma ferramenta muito importante no sentido de proteção e de segurança da matilha, segurança dos membros da matilha, segurança de si próprio, segurança da casa. Então, o cocô é algo que é visto na natureza como algo que cause repulsa aos outros cães. Então, qual que é o mecanismo de defesa aí? Qual é o pulo do gato? Eu uso isso, confundo aquele invasor, porque ele vai achar que isso aqui é o meu banheiro, isso vai causar repúdio, fastio e ele se afasta.
Na verdade, essa é a ideia, de causar fastio para causar desconforto à aproximação daquele território. O marcador de território é a urina. Porém, a urina obriga o invasor do território cheirar através de rastreio. Ele precisa se aproximar do território, encostar o nariz no chão e rastrear aquele odor para então entender que esse território tem um dono. O cocô não. O cocô geralmente ele é usado em portas, entradas e saídas ou próximo às janelas. Por quê? Porque ele vai elevar esse cheiro a uma camada onde o vento consiga levar e os animais da redondeza, através do faro de venteio, que é aquele que o animal levanta o nariz, consigam farejar. Então, de longe já sabem, nossa, tem um banheiro ali, tem um cocô ali, aquele território realmente tem um dono. Né? Porque o que antecipa o território é o banheiro, então eu não vou me aproximar dali. Precisa se entender o contexto natural e instintivo do cão. Tá certo? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Quem quiser convidar amigos e pessoas que queiram participar da live, ainda dá tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Algumas perguntas só bem rápido. Eu preciso dar. Eu vou... Opa, pera. Eu pretendo fazer uma live com vocês, mas isso assim, quando a gente alcançar um certo número, porque como eu tô voltando a fazer live agora, vocês veem que o número ainda tá baixo. Quando a gente conseguir alcançar um número legal de audiência, aí eu vou liberar para vocês uma aula mesmo, tá? Vou fazer uma aula falando só sobre conceitos de higiene e conceitos relacionados a xixi e cocô como não necessidade fisiológica, tá certo? O xixi e o cocô como marcador de território. Podemos fazer uma segunda parte falando sobre coprofagia, que hoje eu recebi uma pergunta falando sobre coprofagia, que é algo que está muito relacionado à natureza instintiva do cão, é algo que dificilmente vocês vão encontrar alguém que fale concretamente sobre coprofagia, exatamente pela dificuldade em diagnosticar a origem da coprofagia. Ela está muito relacionada ao conceito de instinto, ao conceito grupal, ao conceito de matilha. Então, é muito mais fácil para as pessoas relacionarem isso à questão nutricional. Numa matilha, quando um cão adoece, o comportamento de coprofagia é algo muito comum. Então, é natural, às vezes, a gente observar um cão que nunca desenvolveu coprofagia, porque um dos cães da casa adoeceu. Então, ele faz isso como uma forma de proteger o grupo, porque o cocô com o cheiro de um animal doente indica para outros predadores que aquele grupo tem um cão doente. Então, são aspectos que a gente precisa observar. Quando começou, de que forma começou, quanto tempo o cão faz. Então, eu sugiro, desculpa, fazermos uma live falando sobre xixi e cocô como não necessidade fisiológica. Não tá subindo para mim os comentários, tá bom, gente? Deu uma travada aqui. Então, se alguém estiver falando comigo... Cleiton entrou... Dona Rosa, Lucas, boa noite, Andréia Quadros, entraram. E se vocês estiverem gostando e gostando da ideia de a gente fazer uma live falando só sobre aspectos do xixi e cocô como não necessidade fisiológica, peço para vocês enviarem esse foguetezinho que fica aqui embaixo para convidar os seus amigos, né? Pra gente aumentar um pouco aqui o número. Quem puder fazer isso, eu agradeço. Muita gente entrando aqui e eu não estava conseguindo acompanhar porque está travando para mim. Então, hoje eu estou sem nenhum acompanhamento. Renata, boa noite. Célia, vocês gostaram da ideia, então? Precisam me ajudar a aumentar o número aqui. Se vocês puderem convidar a gente para vir para o meu Instagram também, gente, eu agradeço. Por quê? Porque a divulgação é a forma que eu tenho de receber o meu salário e é o que me mantém... que torna viável eu continuar
desenvolvendo conteúdo de qualidade e de valor para vocês, tanto aqui quanto no meu canal no YouTube. Quem não tiver no meu canal no YouTube, gente, aqui a gente sempre faz em formato, nas lives, é sempre formato de aula, bate-papo, tirando dúvida, respondendo pergunta das pessoas e tal. Na última live eu vi que teve muita gente que acompanhou a live e nem curtiu a live depois ou na hora, e isso realmente, quando a gente se envolve com a live, eu acabo, o Instagram me entende como relevância e isso me ajuda na questão de divulgação do meu perfil. Agora, lá no canal no YouTube eu tenho aulas, né? Eu tenho webinários lá já, eu tenho vídeos salvos por tema, então todo aquele aspecto que a gente inicia o condicionamento do cão, que são os princípios básicos, né? O pilar básico, que é o treino de condicionamento do nome, o treino de condicionamento do não, as questões relacionadas à negativação e as questões relacionadas ao aspecto positivo, e também o aspecto de treino de higiene, estão lá no meu canal no YouTube. Ou você vai lá na lupinha do YouTube, que eu, essa semana, até quero comemorar com vocês, bati meus 4 mil inscritos lá, demorou, foi difícil, mas consegui. Organicamente, Ozogarf, seus vídeos do YouTube são fantásticos, obrigado, Ozogarf, obrigado. Então, assim, foi tudo orgânico, pode parecer um número pequeno, 4 mil, porém foram 4 mil conquistados um a um, todos que estão lá estão por vontade própria, sem que eu não faço muita publicidade, gente, ficar mandando vídeo em grupo, link em grupo, essas coisas realmente eu não faço, eu sou mais focada em trabalhar, eu tenho os meus clientes de consultoria, eu não tenho tempo para ficar praticando essas questões de marketing e tal. Então eu conto mais com a ajuda das pessoas, as que se beneficiam de certa forma com o meu trabalho. Josenildo, obrigado por aceitar meu convite e estar participando. Imagina, eu que agradeço. Evandro, boa noite. Flávia, boa noite. Paula também. Foguete Serviços Pet entrou, boa noite. Então, assim, me beneficio mais de vocês que estão aqui me acompanhando no dia a dia, tanto para se inscreverem. Quem não está inscrito no meu canal, vou pedir um grandíssimo favor. Só vocês irem lá na lupinha e escrever Adriaual, que é o mesmo nome aqui do meu Instagram, e se inscrever no meu canal, que eu tenho certeza que vocês vão estar me ajudando muito a me tornar mais relevante e levar mais desse conteúdo para outras pessoas. E como eu falei no começo do vídeo, se eu conseguir ajudar uma família só a se harmonizar, que eu acho que o propósito de um cão dentro de um lar é levar harmonia, é levar essa luz que só os cães são capazes de trazer para nós, eu já ganhei meu salário e meu pagamento. Dividir parte do meu dom é algo que eu faço como um propósito de vida. Me sinto na obrigação de dar parte do que eu sei, porque eu também recebi de graça, sem ter sido cobrada. Oi, Adri, manda um cheiro pro meu Hot Ian. Um cheiro, Ian. Falando de Hot, então, Luana, você é incrível. Imagina, Lu. Tem uma cliente de assessoria com o seu nome, Lu. Não está aqui na live hoje. Acredito... Sonho a se realizar, ter um filhote dos seus cães, amazing. Muito obrigada. Uma honra muito grande quando alguém fala da minha criação. Adoro o seu conteúdo, sempre assisto. Ó, meu filho colocou aqui o nome do meu canal no YouTube, tá bem em cima do comentário da Paula aqui. Adriaual, vocês vão me dar uma puta força, tá, gente? É uma forma de me ajudar, né? Eu entrego um conteúdo pra vocês e vocês retribuem com esse carinho pra mim, eu vou ficar muito grata. Quem puder curtir a live depois também, vou deixar salvo aqui no IGTV e vamos continuar agora. Falando dessa questão, desse aspecto, tá bom? Vou abrir pergunta agora nesse aspecto de instinto que eu tava explicando, das esferas, comportamento, temperamento, instinto, como precursor de todo o comportamento do cão. Vocês ficaram com alguma dúvida? Muito conhecimento transmitido, grato. Obrigada, Francisco. Um abraço, boa noite. Não esquece de compartilhar depois com seus amigos, mandar o convite aqui, ir lá se inscrever no meu canal se você não está inscrito ainda. Convidar as pessoas para se inscreverem no meu canal. Vocês não têm dúvida não, gente? 20 e poucas pessoas, mas esses alunos são muito bons, ninguém tem dúvida. Então vou continuar aqui, tá bom? Quando a gente fala de instinto, a gente fala daquele assunto que é chato de falar, que eu já devo ter cansado vocês de tanto falar, que é o cão é um animal de contexto social de matilha, certo?
E quando nós falamos desse contexto social e natural de matilha, novamente nós estamos falando de comportamento instintivo. E toda vez que a gente entende o comportamento de instinto, eu até postei essa semana nos destaques no meu no depoimento, um destaque que eu tenho lá no meu Instagram de depoimento, falando de pessoas que, quando passam pelo processo de consultoria comigo, se sentem exatamente assim, nossa, Adriana, parece mágica. Porque quando a gente consegue entender instinto e a gente fala a mesma língua, realmente funciona a coisa como um passe de mágica. Uma coisa que as pessoas poderiam ficar massacrando meses, semanas, a gente resolve com uma consulta, a pessoa já vê uma grande diferença, porque eu falo diretamente a língua deles. Então é muito importante a gente entender o contexto natural instintivo do cão. Eu funciono como uma tradutora, uma tecla SAP. E logo no começo do vídeo aqui da live eu falei, o que eu quero criar para vocês através dos meus conteúdos é independência. Porque no momento que vocês conhecem, não tem como vocês amarem algo que vocês não conhecem. Tem como? Tem muita gente que ama. Não tô dizendo que vocês não amem o cão de vocês. Mas conhecer a natureza desse cão é amá-lo com profundidade. Porque quando a gente conhece a natureza daquilo que a gente convive, daquilo que a gente ama, realmente a gente consegue se comunicar diretamente com esse ser, sem estar dependente de nenhum outro profissional para trazer esta resposta pra gente. É uma comunicação direta. E aí também vocês começam a entender no comportamento do cão o que aquilo significa. Coisas que as pessoas... Olha, eu vou dar um exemplo clássico. Alguém aqui sabe o que significa quando um cão lambe a boca de alguém? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa quando um cão lambe a boca de alguém, gente? Não? Ninguém vai nem me responder? Não sei. Só o Francisco falou não. Não, se alguém sabe, levanta um dedinho. É isso que eu falo que é funcionar como tradutora. Entender o comportamento instintivo. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, que é esse do lamber a boca. Ninguém sabe lamber a boca e tem o lamber o olho, lamber a orelha, gesto de amor. Não, senhor. Não. Confiança, também não. Tá mais relacionada à região de orelha. CLA, é de amizade. O que acontece é, no instinto comportamento, no instinto natural do cão, quando a gente tá falando de cães matilhados, de cães que viviam de forma selvagem, tá, gente? Eu não tô falando de cão que é criado dentro de canil, que é manejado por criador, não tô falando disso. Porém, independente da distância desses cães selvagens para os nossos cães, para vocês verem como o instinto é sábio e é preservado, até os cães que nascem canil possuem este instinto de cães selvagens e de cães matilhados. Olha o meu querido Diogo. Hoje a gente fazendo a live separada. Antigamente a gente fazia a live junto. Quem me acompanha há algum tempo sabe que o Diogo fazia minha assessoria, a gente fazia as lives juntos. Boa noite, Di, meu irmãozinho. O que acontece? Quando a gente tá falando de cães que viviam matilhados, as fêmeas regurgitavam a comida para os filhotes. Elas caçavam, comiam a carne e quando esses filhotes começam a sair do período de desmame, eles não eram capazes de mastigar. Né? Então hoje em dia a gente oferece a papinha de desmame, a ração triturada e tal. E quando ela regurgitava, esses cães aprendiam que a comida vinha através da boca da mãe. Quando eles queriam pedir comida, eles iam cheirar a boca da mãe para ver se tinha comida e lambiam a boca por causa das sobras de comida. Então a relação de lamber a boca é de fome, gente. É pedido de comida. Então as pessoas têm isso é a prova que eu mostro para vocês, o seguinte, que as pessoas têm o hábito de relacionar o comportamento canino com comportamentos e emoções humanas. Acha que a lambida é lambejo, é afeto, e nem toda lambida é lambejo e é afeto. Lamber a região de ouvido, de orelha, de olhos, é o que uma das seguidoras aqui colocou, é confiança. É uma forma que o cão tem de mostrar. Por quê? Porque essa região é a região onde o cão instintivamente protege, né? É aquela região onde é
crucial para a sobrevivência. Tanto é que a região que quase todo mundo leva mordida quando encontra um cachorro na rua e faz tum com a mão na cara do cachorro. Você vai exatamente passar a mão num lugar que o cachorro vai proteger instintivamente. Porque ele precisa dos olhos, do nariz, da boca, das orelhas de forma íntegra para poder sobreviver na natureza. Se qualquer uma dessas coisas estiverem debilitadas ou machucadas, isso vai estar relacionado à possibilidade de não sobrevivência, por exemplo. Então eles vão proteger aqui. Quando um outro cão se permite ser lambido nessa região e o outro, ao invés de machucá-lo, mostra através da lambida, eu sou confiável, você pode confiar em mim. Então isso é uma forma de traçar amizade, mostrar para você, eu sou seu amigo. Entenderam? Carol, minha cliente de consultoria tá aqui. Camila também, hoje tem um monte de gente de consultoria baby aqui. Aí, gente, um monte de clientes aqui da minha consultoria de distúrbio, consultoria baby, eu acho que tem uns 3 aqui já. Boa noite, meninas lindas do meu coração. Minhas alunas maravilhosas. Carolzinha, oiê. Camila, Francisco, entendi. Então, vocês entenderam a importância de entender essa linguagem? As meninas que estão aqui da consultoria sabem o quanto eu gosto de fazer esse negócio de funcionar como uma tradutora, de ficar traduzindo os cães para elas, né? Por quê? Porque esse aspecto aproxima vocês. Então, toda vez que eu falo, não tem como a gente amar algo que a gente não conhece, que a gente não respeita. Eu gosto muito de falar desse aspecto na questão do aspecto de humanização, por exemplo. Porque é muito comum a gente ver as pessoas humanizarem, e eu costumo repetir e massacrar isso. Não tem como você amar algo que você não aceite, não respeite a natureza daquilo que você desamar. Né? Cães serão sempre cães, por melhor que nós tratemos eles, não está relacionado à quantidade de afeto ou à quantidade de amor. Mas quando a gente humaniza um cão, a gente apresenta problemas humanos que eles, como cães, não vão conseguir resolver. Por isso a importância de ter um acompanhamento, de estudar. A gente vai lá no canal, tem muito conteúdo de valor lá, tem vídeos importantes para falar desses treinos de condicionamento, respeitando exatamente essa natureza do cão, porque aí sim a gente faz um trabalho assertivo, concreto, com respeito, respeitando e entendendo essa natureza. Mas é muito importante vocês terem um entendimento dessa linguagem, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, faz toda a diferença. A Cá é dona tutora da Betina. Adri, muito carinho em raças com tendências dominantes deixa eles mimados. Carinho é algo que eu sempre... Olha, eu sou suspeita porque eu sou muito carinhosa com meus cães. Mas a gente tem que entender que a gente dá algo quando o cão dá algo em troca. E isso é uma oportunidade que vocês têm de exercitar comandos. Porque é aquilo que eu tava falando pra vocês. Quando a gente... falando de humanização, falando de distúrbios, de cães que passam por realidades humanas, quando a gente transita um cão do universo canino pra dentro da nossa realidade, a gente tem que ter muito cuidado de como apresentar isso, porque a gente tem que entender que eles são cães e não são humanos. Então, um monte de coisa eles não vão entender, né? Como eu falei logo no começo do vídeo. Conceito de não, por exemplo, eles não entendem. A gente tem que apresentar de uma outra forma. Como é que a gente apresenta isso, Adriana? Mostrando o que a gente espera do cão, tá certo? Então, assim, quando a gente dá algo pro cão, a gente se aproveita dessa oportunidade para que ele dê algo em troca para nós. Aí a gente dá carinho. Então, o carinho e o afeto relacionado à presença do humano, do dono em si, é o que eu chamo de processo básico da criação de liderança, é o vínculo. A gente precisa do vínculo para criar o processo de liderança, e eu estava falando daqui, né? Vou até anotar aqui para eu não me perder, a gente estava falando disso, do processo de matilha. Eu preciso do vínculo para criar liderança, então eu preciso, e o vínculo não é criado com afeto excessivo da maneira que as pessoas pensam, né? Quanto mais eu mimar o cão, não, o vínculo ele é criado através do respeito e da admiração. Carinho é importante, afeto é importante, porque gera no cão aquela sensação de dever cumprido. É igual você, se você estiver cumprindo um bom trabalho e eu te elogiar, você se sente motivada a fazer mais. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o cão e não dar afeto quando ele faça algo negativo.
tá certo? Algo que deveria ser ignorado ou negativado e é recompensado através do seu afeto. E o afeto, ele é visto pelo cão de várias formas. Ele pode ser visto, por exemplo, através do seu tom de fala, certo, gente? Então, assim, cão não entende a tua língua. E cães, ao contrário do que as pessoas pensam, eles têm uma linguagem muito rica mesmo. Embora eles não falem o nosso idioma e não falem idioma nenhum, falem o cachorrês, eles têm um processo de linguagem muito rico e muito complexo, tá? E até uma proposta de vídeo que eu gostaria que vocês me lembrassem um dia. Vou até colocar aqui, ó. Linguagem. A gente falar de linguagem um dia. O que vocês acham, hein? Muito bom. Falar sobre esse contexto de linguagem do cão. Então, como eles não entendem o português, eles entendem o quê? Entonação. A sua voz. Certo? Eu costumo sempre dizer, você tem a Camila, só depois disso eu consegui o respeito dela. O Lucas falando que eu sou a melhor, muito boa. Obrigada, Lucas. Não tô conseguindo subir os outros comentários. Adri, essa pergunta da Vitória que eu tô respondendo. Só depois que entendi isso, consegui o respeito dela, verdade, Camila. E a consultoria foi fundamental. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho de sempre, cá. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer essa confusão na cabeça do cão e dar afeto, mesmo que seja de forma vocal, mesmo que seja com a nossa entonação de voz, quando a gente, na verdade, teria que repreender alguma coisa. Eu tava falando de linguagem, aí falei que ia falar de matilha. Então, novamente falando de matilha, vou chegar no ponto que eu anotei aqui. Quanto tempo a gente tem de live? Quem me fala a hora aí? Eu não anotei o tempo. Tá. Tem tempo ainda. Eu coloquei um temporizadorzinho pra avisar 55 minutos, porque devia ficar aparecendo um reloginho pra mim aqui na tela e não aparece, né? Então, gente, o que eu quero falar pra vocês? Vamos falar dos conceitos de liderança, que é o básico que todo mundo deve saber. 23 pessoas na live, tô achando pouco, né? Mas uma hora a gente volta lá pra cima de 100 números. Daqui a pouquinho vai estourar. Então eu quero falar hoje sobre algo que eu ia falar na última live e não vale a pena fazer a consultoria. Obrigada, Lucas. Eu nunca tive realmente um cliente que tenha se arrependido, que tenha feito a consultoria comigo, porque são tantas descobertas, a pessoa se sente tão motivada a descobrir e conhecer mais sobre esse relacionamento, sem contar que a gente muda registros errados e conserta tudo de forma tão rápida e tão assertiva, que realmente eu nunca tive ninguém que não tenha gostado do trabalho em conjunto comigo. Wallace, boa noite, querido. Sumido. Margarete Pereira, boa noite. Vocês estão gostando da live? Estamos chegando nos minutos finais. Quem quiser convidar os amigos, só mandar o aviãozinho. Eu vou deixar a live disponível aqui no IGTV. Quem puder vir depois comentar. Vamos fazer uma coisa? Eu quero uma coisa de vocês. Eu vou parar numa pose bem bonita aqui. Vocês tiram um print dessa live. E aí vocês vão colocar no stories de vocês, os 23 que estão aqui, se puderem fazer isso, eu vou ficar muito agradecida. Vocês vão lá no stories de vocês, vão colocar esse print e vão me marcar. Adriaual. E vão dizer o que vocês mais gostaram de ter aprendido na live de hoje, tá bom? Posso contar com vocês nisso? Sobe o coraçãozinho aí quem topa. Isso, tem que vir mais coraçãozinho. Então eu vou parar aqui numa pose. Pode fazer o print. Como vai o Xangô? O Xangô tá perfeito. Print, gente. Todo mundo fez print aí? Isso. Então vocês vão lá no stories de vocês, posta esse print e marca Adriaual. E coloca lá pra mim o que vocês realmente aprenderam comigo nessa live de hoje. O que vocês acharam importante, alguma observação de vocês, tá bom? Uma forma que vocês têm de divulgar meu Instagram, divulgar meu trabalho. Todo mundo conseguiu fazer print? Então vamos lá, vamos continuar, tá bom? Vou falar dos aspectos de liderança e falei pra vocês no começo do vídeo que eu ia falar algo pra vocês que ninguém costuma falar. Existem 4 estágios do aspecto de liderança.
Aquele que a gente busca, que é o mais raro de ser encontrado, que é quando o cão realmente está na posição de cão liderado. Quando a gente fala de aspecto de matilha, a gente tem que entender que o fundamento básico e o propósito básico de matilha é sempre o conceito de liderança. O cão sempre vai buscar isso e às vezes ele não está preparado para isso e ele não está assertivo, ele não é um cão apto para ser líder e aí que começam realmente os problemas. Porém, se esse posto estiver vago, ele vai ocupá-lo porque isso é instinto, gente. Não está relacionado à falta de respeito, à falta de carinho dos donos. Eu conheço o caso e tô atendendo um caso de uma consultoria aqui de uma cadelinha que ama a família e a dona achava que ela não gosta mais de mim. Não tem relação com emoção e com afeto. Tá certo, gente? Não tem relação com emoção e com afeto. A liderança, ela é fundamentada em cima de instinto, que é o que o cão vai buscar instintivamente. Se ele vê esse espaço vago, instintivamente ele tem que ocupar. Por quê? Porque a liderança está relacionada à sobrevivência. E aí ela é fundamentada em vínculo, através da o vínculo a gente constrói através da admiração e através do respeito, tá certo? A liderança é construída através de vínculo. Então, quando o cão vê esse lugar vago, ele vai ocupar. E às vezes, dentro da natureza, dentro de um conceito de matilha, ele não estava apto a ocupar esse posto. Não era um cão assertivo, não era um cão com maturidade e com temperamento para liderança. Então, nem todo cara que se comporta como líder, ele é um líder nato e ele vai ter temperamento e sabedoria para ser líder, tá bom? Então, agora eu vou falar, antes que termine, né? Porque o Instagram dá aí 1 hora pra gente fazer live. Antes que termine a live, eu não vou pra parte 2 hoje. E espero poder contar com vocês. Fez o printzinho bonitinho, coloca lá nos stories com o que vocês aprenderam comigo hoje. E não esquece de me marcar, tá bom? Altair Albuquerque, meu amigo, quanto tempo. Boa noite, querido. Um beijo grande pra você. Então eu vou falar dos 4 aspectos básicos do conceito de liderança, tá certo? O primeiro aspecto são estágios, tá? Para vocês identificarem em que estágio tá o cão de vocês, aí eu proponho a gente voltar na live de quarta-feira que vem. Eu tenho uma surpresa para contar para vocês na live de quarta-feira que vem, que é algo que vocês já me perguntam há muito tempo e eu vou apresentar na live de quarta-feira que vem para vocês. É uma grande conquista para mim, uma vitória que eu quero dividir com vocês. E na próxima live, o que a gente vai falar? Eu vou identificar com vocês aqui e na próxima live eu vou dar aspecto para vocês responderem e trazer as perguntas de vocês para vocês identificarem em que estágio tá o cão de vocês aqui. Tá bom, gente? O primeiro aspecto é quando o cão entende que ele é o líder. Tá certo? Você criou esse cão de uma maneira a fazer com que ele entendesse que ele é o líder da matilha. Tá? E aí ele se entendeu como líder, assumiu esse lugar como líder e às vezes essas contrariedades começam a acontecer quando o cão começa a chegar na fase de maturidade, na fase de puberdade, tá bom? Não vou falar profundamente sobre cada aspecto porque vou deixar isso para a live de quarta-feira que vem e aí a gente deixa como uma sequência, tá? O segundo estágio do cão é quando o cão não acha que ele é o líder, mas ele se entende como sublíder, que eu já falei isso na live da semana passada. Quem não assistiu, vai lá no meu IGTV e veja a live parte 1, tá bom? Tá escrito, eu tô falando sobre isso lá. Dentro do conceito natural de matilha, o líder precisa daqueles que façam a sua segurança. Então são aqueles que vão andar muito próximo ao líder. É uma faca de 2 gumes, porque amanhã quando o líder perder essa liderança, provavelmente ele vai perder para algum desses caras que anda fazendo a companhia e a segurança dele, tá bom? Então, quando o cão não entende que ele é o líder, mas ele entende, ele está naquele estágio que ele acredita que ele é seu segurança VIP, é aquele que anda muito próximo a você e que amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele vai ganhar essa liderança. Neste estágio, o cão espera brechas. Você acredita que o cão está sob controle, mas em algum momento o cão rosna pra você, por exemplo, quando você manda ele descer do sofá. Ele é menos resistente do que o aspecto do estágio do cão que se considera líder. Ele até tapeia, porque ele obedece e aceita algumas coisas relacionadas à obediência, por exemplo. Porém, ele espera uma brecha sua, um vacilo seu para tomar a liderança, tá? O terceiro estágio, que é um dos estágios que eu mais gosto, um dos que a gente mais vê, é o estágio interesseiro. É o cão que finge te obedecer por puro interesse. Geralmente são cães que foram criados de uma maneira assim, ó. Eles só eram chamados para ganhar comida,
para passear de carro, para ganhar carinho, para ganhar colo, por coisas sempre, e geralmente relacionada à comida também, né? Porque aí que a gente falou de comida, a gente falou de instinto. E aí que a gente registra mais rápido. Você ensina pro cão que você tá ali para servir ele. É pior do que quando ele acha que ele é líder. Por quê? Porque ele manipula os donos. É muito comum nesse estágio a gente ver cães que manipulam os donos através da comida. Eles param de comer, porque eles esperam que o dono vá lá e dê cada vez alguma coisa diferente, acrescente alguma coisa diferente na alimentação, ou dê a comida na boca, ou tem que abaixar, tem que falar com voz mole, tem que fazer um monte de mimo pro cachorro comer. Esse estágio é o do cão interesseiro, gente. E eu tenho certeza que muita gente aqui se identifica. Quem se identifica aí sobe o coração. Só pra eu saber. Se tem gente aí com cachorro interesseiro. É o que mais tem. Cachorro interesseiro é o que mais tem. Ó quantos. Tá certo. E vamos ao quarto estágio, que é aquele que nos leva ao paraíso, que é aquele que a gente busca, a Cris. Mais uma cliente de consultoria chegando aqui. Marix também tem um cão interesseiro. A Cris é minha cliente, cão que condiciona o tutor, exatamente. Ele manipula o tutor. Minha Hot Runner é bem assim, euzinha. Tô falando, é o caso que eu mais atendo. São dos cães interesseiros, né? Eles fingem obedecer quando é conveniente para eles, porém só atendem o nome quando você tem algo de conveniente a oferecer. Tá certo? Não tá traçado uma liderança aí. Tem como a gente trabalhar? Tem, gente. Me chama no direct, vamos fazer uma consultoria. Eu também faço consulta avulsa, tá? Eu trabalho no formato de consultoria mensal e também faço a consulta avulsa. A gente fica 1h30 através de chamada de vídeo aqui, particularmente como a gente está fazendo durante a live, tá? A minha consultoria é com consultas semanais, então é um formato de 4 consultas, o pacote mensal e o suporte 24 horas por dia pelo WhatsApp. Quem puder indicar o meu trabalho também, eu agradeço, tá bom? Encaminha aí o meu Instagram pros seus amigos e para aqueles que você sabe. Quando eu deixar a live salva aqui no IGTV, quem puder vir aqui e marcar os amigos que sabem que estão com problema, eu agradeço também. Ah, e não esquecem do print lá no Stories, hein? Eu vou querer. Semana que vem a gente vai falar sobre esse estágio da liderança. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Super recomendo a Cris, a Carol, que tá comentando aqui embaixo também. As dois últimos comentários são minhas clientes de consultoria lindas, a Cris, e as duas são Lola, hein? A Cris é tutora de uma Lola, uma Yorkshire, e a Carol é tutora de uma Lola, uma Bulldog francesa. Vocês gostaram da live, gente? Acho que a gente já deve estar terminando, já deve estar dando o nosso tempo aí. Não tá aparecendo meu temporizador aqui, eu deixei um temporizador, mas deve estar por trás. Lérida, boa noite, maravilha, recomendo, obrigada, Lérida. Então, vou deixar esses recadinhos básicos para vocês. Semana que vem, eu quero fazer um anúncio para vocês de uma parceria importante, que é uma grande vitória, uma grande conquista para mim, mas algo que vocês me perguntam muito. Vamos falar sobre os aspectos de liderança e vamos marcar um vídeo, uma live aula, para falar só sobre aspectos da fisiologia e do cocô e xixi usado como objeto e ferramenta não fisiológica, tá? E também já vou deixar um vídeo aqui, ó. Linguagem. Alguma sugestão? Aproveita que não acabou a live ainda e quem quiser comenta aqui. Quem tem sugestão de live? Alguém? Ninguém. Então, gente, quanto tempo tá de live aí? Alguém marcou o tempo? Alguém sabe me dizer quanto tempo a gente tá de live? Gente, vocês estão calados hoje, hein? Sugestão, se o cachorro adulto também aprende. Boa, Cris, aprende muito rápido. Tanto é que eu tenho 2 formatos de consultoria. A consultoria Baby, que é para filhotinho, e a consultoria de distúrbios já estabelecidos, que são cães que já têm esse registro. Trabalho com a consultoria para cães adultos com muito sucesso, dá muito certo. Uma live inteira sobre HOT, ansiedade de separação, muito boa.
Cães dominantes. Se vocês puderem, porque assim, gente, esses comentários depois eles se apagam, eu não consigo ver. Quando eu deixar ela disponível aqui no IGTV, vocês podem voltar lá no IGTV e comentar isso pra mim, as sugestões pra próxima live, porque aí dependendo do maior tema que tiver, da maior quantidade de comentários que tiver relacionado a um tema, aí eu faço a próxima live, ao invés de falar sobre aspectos de liderança, sobre o tema que vocês forem me pedir. O que vocês acham? Live sobre hot. 1 hora, então vai acabar. Ó, não, tá marcando o meu temporizador 55 minutos. Eu marquei um temporizador. Estamos com 52 minutos, então temos conceitos. Então, Francisco, o anúncio que eu quero fazer a semana que vem é relacionado sobre alimentação, tá? Então, é algo que eu quero anunciar pra vocês, um trabalho que eu tenho feito. E aí, semana que vem, eu vou anunciar pra vocês. Uma grande vitória pra mim, um trabalho muito importante pra mim. Eu gostaria de dividir com vocês. E vou deixar pra falar isso na próxima live. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, os recadinhos finais. Quem não tá no meu YouTube ainda, vai lá no YouTube, Adriaual. Quem não me segue aqui ainda, por favor, me sigam. Quem puder ajudar divulgando meu Instagram com seus amigos, principalmente com pessoas que vocês conheçam e sabem que possam estar com problema relacionado à higiene. Também, não esquece do nosso retrato sobre alimentação, sim. Eu vou fazer uma live falando sobre alimentação, tá? Não esquece do nosso retrato que a gente fez. Quem fez o print, vão lá no stories de vocês, coloca aqui o print da nossa live. E eu queria muito que vocês me marcassem e colocassem lá o que vocês aprenderam na live de hoje, tá bom? E vou dar um presente para as pessoas que acompanharam essa live. Quem já saiu, saiu. Quem quiser fazer uma consulta particular comigo, eu vou reduzir bastante o valor só para as pessoas que me chamarem no direct e falar eu tava na live, tá bom? Vou reduzir bastante o valor, vai ser um presente entre hoje e amanhã para quem estiver fechando a consulta comigo, que estiver aqui na live e quiser realmente esse pessoal comigo, consulta avulsa, não a consultoria, tá bom? Então, gente, eu vou agradecer imensamente a companhia de todos vocês, pedir que vocês voltem a quarta-feira que vem, pedir também que vocês vão lá no meu IGTV agora que eu vou deixar o vídeo salvo e coloquem lá a sugestão de pauta para a semana que vem, para eu ver se eu continuo nesse tema de liderança, se a gente fala de alimentação, ou do que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? Amei estar com vocês. Falar sem plateia seria um saco, então sem vocês meu dom não teria nenhum sentido. Agradeço sempre a presença de vocês, o carinho de vocês, o engajamento que eu tenho no meu perfil é maravilhoso, porque vocês são ótimos. Adoro o carinho de vocês e a presença de vocês, tá bom? Então, vou deixar meu beijo grande de coração. Boa noite, que Deus abençoe o resto da semana de vocês até a nossa próxima quarta-feira. Não esqueçam de postar no Stories, não esqueçam de voltar aqui no vídeo quando eu deixar salvo no IGTV, curtir, comentar bastante, marcar os amigos de vocês. Esse é o meu salário, mas mais que isso, meu maior salário é ter a presença de vocês, o carinho de vocês aqui, tá? Falar sem plateia seria realmente um saco. Um beijo grande, enorme, gigante. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. Uma noite linda e incrível até quarta-feira que vem, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.